Velho Testamento nós encontramos, os 5 primeiros livros, um monte de ritual sobre a dedicação. O que é dedicação? São as pessoas santas. Quando Deus separava seus sacerdotes, levitas, os nazireus, tinham rituais. Eles eram separados por rituais bem característicos. Êxodo 29:1 fala sobre a consagração de Arão. E tem todo aqui descrito, né? Isso é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administre o sacerdote. Aí vem, toma um novilho, 2 carneiros, que não tenha nenhum defeito. Aqui está falando de a gente dar um jeitinho. Eu tenho lá um carneiro que é o melhor carneiro meu, que tem mais carne, que está cheio de lã. Mas eu tenho um carneiro que tem um defeito na pata, então eu vou dar o defeito na pata para o Senhor, porque esse daqui ele me dá mais lucro. Não era assim. Você não podia, tinha que ser sem mácula. Próximo versículo, Duda. Pão asmos, bolos asmos, amassados. Asmos significa sem fermento. Com azeite e cascorões ázimos, são bolachas, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Tem que fazer tudo isso para uma consagração. Pegue também pães, coloca num cesto, e leva os novilhos e os 2 carneiros ao sacerdote. Assim eram feitos os votos diante de Deus, as consagrações. Em Números 6, de 1 a 21, fala sobre o nazireu, e ele tinha que não só era, não só uma consagração, mas ele tinha deveres a fazer. O nazireu não podia cortar o cabelo do nazireu não podia ver navalha durante a vida toda. Ele não poderia tomar vinho, não poderia comer uva nem suco de uva. Não era só vinho, era suco de uva também. E aqui nesse texto você vai ver que o povo judeu não é burro não, ele sabe diferenciar entre o vinho e suco de uva. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva, desde a antiguidade. Eu vejo um monte de gente falando assim, não, mas o vinho é uma coisa, o suco de uva é outra. Não, suco de uva é uma coisa, uva é outra coisa e vinho é outra coisa. São coisas diferentes. E o nazireu, ele não podia tocar em nada que fosse impuro, nem numa pessoa morta. Então ele tinha uma série de restrições na vida dele. Ele não poderia fazer. Assim como o sacerdote tinha também. O sacerdote, se ele ficasse viúvo, ele não poderia se casar com qualquer mulher. Ele só poderia se casar com uma filha de sacerdote ou com uma viúva de outro sacerdote. Sabia disso? Error, né, gente? Mas tinha o quê? Por que tudo isso? Por causa da santidade pessoal de cada sacerdote. O sacerdote não poderia viver de qualquer maneira, o nazireu não poderia viver de qualquer maneira, porque eles estavam sendo separados por Deus para um ministério. Os profetas separados para um ministério também tinham atribuições dadas por Deus para a sua vida, né? E aqui nós vamos caminhando pelo Velho Testamento, a gente vai encontrar que Deus se manifesta na sua santidade, na vida de muitas pessoas. Na vida de Eliseu, por exemplo. Eliseu era um homem separado por Deus. Jeremias era um homem separado por Deus desde o ventre. Olha o que diz sobre Jeremias em Jeremias 1:5. Eu já o conhecia antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento. Eu já havia separado e escolhido você para ser meu profeta e mensageiro às nações. Gente, antes de nascer, Deus pode fazer isso? Sim, porque Ele é Deus.
Ele pode te separar. Você pode vir separado por Deus do ventre da sua mãe. Interessante isso, né? E essas pessoas separadas tinham o quê? Uma atribuição de Deus. E uma das atribuições mais sérias da vida deles é que eles deveriam viver em santidade. Homens e mulheres chamados por Deus, a imagem de Deus, para serem santos. Quando Deus fala com Moisés, e ele fala que o povo de Israel tinha que ser santo, foi algo interessante que aconteceu. Quando Deus se manifestou em Israel, gente, o povo de Israel ficou com medo de Deus. Medo, terror. Tem muita gente que canta no louvor: Senhor, quero ver a tua glória. Gente, se a glória de Deus vier, não fica um, meu irmão. Vai todo mundo para fora. Pastor, então o que a gente sente quando a gente está no culto e a gente sente os tremelique e umas coceirinhas e uns arrepios? É a visita do Espírito Santo, mas não é o Pai. Quando o Pai vem, é diferente. Você já viu quando a mãe está na casa e os filhos estão na casa? É uma zoeira, é um esparrama para lá e para cá, e corre para lá e para cá. Aí o pai chega, para a bagunça. E ele às vezes não precisa falar nada. Pelo menos na minha casa era assim, né? Gente, nós éramos em 7. Pensa. Era um fuzuê dentro de casa. Mas quando meu pai chegava, era tudo anjo. Só faltava voar pela casa. Estava tudo quieto. Os meninos se acalmavam, cada um para o seu canto, né? Cada rato para o seu buraco. Nada de bagunça, porque o pai chegou. Eu tive em uma reunião que eu senti a presença do pai, e foi muito estranho, é sério. Não é confortável a presença de Deus.